Prezados ouvintes da Rádio SEAC e estimados telespectadores da TV SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru, que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Com a publicação do Livro dos Espíritos, mais precisamente no dia 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, livro que é de autoria material do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que para publicar essa obra se utilizou do pseudônimo Allan Kardec, já que a autoria espiritual é de uma pleiade de espíritos comandados pelo próprio Cristo, a pleiade do Espírito de Verdade. Nós entendemos que com a publicação do Livro dos Espíritos foi inaugurada na Terra a era da espiritualidade, a era espiritual. Por quê? Porque os fenômenos que antecederam a publicação do Livro dos Espíritos mostraram insofismavelmente que havia uma continuidade da vida após a morte. Foram os próprios espíritos que vieram e disseram que eles continuavam vivendo e que estavam trazendo as mensagens que os espíritos superiores desejavam que fossem transmitidas. Quem se der ao trabalho de ler o primeiro capítulo do livro A Gênese, publicado no dia 6 de janeiro de 1868, vai ver no próprio título do capítulo a afirmativa de Allan Kardec, caráter da revelação espírita. E Kardec faz uma série de judiciosas considerações demonstrando que o espiritismo é uma revelação, porque é da iniciativa dos espíritos. Foram eles que tomaram a decisão, porque acreditaram, sob a orientação de Jesus, que havia chegado a hora de trazer a espiritualidade para a Terra. Portanto, para nós, o Livro dos Espíritos é a chegada da espiritualidade aqui no planeta. Não que antes não houvesse situações que revelavam a continuidade da vida, não que antes não houvesse fenômenos mediúnicos, não que antes não se tivesse falado da espiritualidade. É que, com o surgimento da doutrina espírita, ficou esclarecido como é que é a situação do espírito após a desencarnação, após a chamada morte. Ficou demonstrado por diversos processos como é que funciona a vida no mundo espiritual. Então nós acreditamos que o espiritismo, por ser uma revelação, conforme nos adianta Allan Kardec, aliás, pensamos nós que a revelação é única, tanto a de Moisés quanto a de Jesus e agora do Espiritismo, é uma revelação só, realizada em 3 etapas. A primeira por Moisés, que veio revelar a parte de um Deus único. Depois a de Jesus, que veio revelar a lei do amor. E agora a do Espiritismo, que veio sobretudo reviver os ensinamentos de Jesus e trazer a imortalidade da alma para nós. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira, que é aquela que trata das causas primárias, Deus, a origem da vida, a origem do universo, todas as questões relacionadas com a existência de Deus. A segunda parte é a chamada da vida espírita ou da vida espiritual. Nós vamos voltar a ela daqui a pouco. A terceira parte é a que trata das leis morais, que são as leis que governam a vida aqui no planeta, a vida moral, a vida do nosso relacionamento. E, finalmente, a quarta parte, que é a chamada das esperanças e consolações, que estuda a consequência da nossa vida aqui no planeta. Como falamos que iríamos voltar à parte
a segunda parte que trata do mundo espiritual ou do mundo espírita, queremos nos referir a esta parte exatamente porque ela é, no nosso entendimento, um livro dentro do próprio Livro dos Espíritos. Porque são 538 perguntas nas quais o codificador, o professor Hipólito Leon Denis Rivail, que se ocultou no pseudônimo de Allan Kardec, usando de toda a pedagogia que lhe era inerente, ele faz perguntas as mais pertinentes a respeito do assunto e vai com profundidade fazer com que os espíritos debulhem para nós, se é que podemos usar o termo, toda a situação do espírito no mundo espiritual e seu relacionamento com o mundo material. Então, nesta parte, como eu disse, de 538 perguntas e, consequentemente, 538 respostas, fora aquelas nas quais Allan Kardec desdobra em A, B, C, para melhor detalhar o entendimento a respeito do mundo espiritual, esta parte é um livro que tem como principal objetivo combater o materialismo. Sim, porque o materialismo tem como consideração principal que a vida termina no túmulo, começa no berço e termina no túmulo. Este aspecto da doutrina espírita, que é o aspecto do mundo espiritual, vem dizer para nós que não. A vida antecede ao berço e sucede ao túmulo. Quer dizer, é uma vida aqui na matéria diferente da vida espiritual, mas em outra vibração, mas é a mesma vida. Tanto é vida no mundo espiritual, quanto é vida no mundo material, em diferentes sintonias, em diferentes vibrações. Na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 2º, Allan Kardec faz uma afirmativa muito interessante. Ele diz o seguinte: o Espiritismo é o mais terrível adversário do materialismo. Por que o codificador faz esta afirmativa? Exatamente porque, com fatos, com provas e contra fatos e provas não há argumentos, o Espiritismo mostra para nós que a vida é sempre a vida. Deus não fez algo finito. Tudo na obra de Deus é infinito. Então, a vida é infinita. E Allan Kardec, ao afirmar que o Espiritismo combate o materialismo, define o objetivo da doutrina espírita nesse campo. Isto é, compete à doutrina espírita combater o materialismo. Por quê? É o materialismo que muitas vezes pode nos levar a atitudes de egoísmo, de orgulho, comprometendo a nossa evolução. Com isto, não queremos dizer que todo materialista é um indivíduo mau. Pelo contrário, há muitos indivíduos materialistas muito melhores do que religiosos, que vivem frequentando cultos, que vivem praticando as suas orações, mas que não se comportam como os indivíduos que creem na imortalidade, na espiritualidade. Mas o Espiritismo combate o materialismo exatamente porque é o materialismo o provocador de situações que levam ao desespero, à descrença. Enfim, é o materialismo que prejudica o nosso entendimento a respeito de Deus, da imortalidade da alma, da moral de Jesus, que são pontos básicos da doutrina espírita, além da reencarnação e da pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo, portanto, ao combater o materialismo, é um ferrenho adversário do suicídio. Embora, em tempos iniciais da doutrina, tenham acusado o Espiritismo de levar ao suicídio, muita gente afirmava que os espíritas suicidavam, uma simples pesquisa estatística verificou-se que o Espiritismo, pelo contrário, combate o suicídio.
Exatamente porque, mostrando que a vida continua, o Espiritismo realça que nada adianta a pessoa pôr fim à sua vida física, porque ele vai continuar vivendo. Se os problemas eram graves, difíceis, perturbadores, enquanto ele estava reencarnado aqui na Terra, em matando o seu próprio corpo, ele vai para o mundo espiritual e, nesta circunstância, terá muito menos possibilidade de resolver o problema. Então, o suicídio, ao invés de solucionar o problema, ele agrava o problema, ele complica o problema, porque o desencarnado não terá condições de agir no mundo material como desejaria. E até porque nós sabemos que todo suicida no plano espiritual, fora aqueles beneficiados com os chamados atenuantes, vai passar por um processo de complicação, um processo de perturbação espiritual. Mas nós dissemos que o materialismo pode levar ao suicídio e que o suicídio não resolve o problema. E até é curioso, existe um livro espírita muito interessante que diz o seguinte, que é a síntese do nosso pensamento sobre a espiritualidade. Não se mate, você não morre. Esse é o título do livro, que é exatamente a filosofia professada pelo Espiritismo. O corpo é apenas um instrumento, uma vestimenta que Deus nos oferece para nós podermos viver num mundo material de vibração mais densa. Assim como eu tenho uma roupa para me relacionar aqui no mundo material, poderíamos assim, metaforicamente dizendo, que o corpo é a roupa do espírito, que ele aqui na Terra se veste com este corpo a fim de enfrentar as dificuldades, os problemas, as características do mundo material. Um corpo material para uma vida material. Então, matar um corpo não resolve o problema, pelo contrário, complica o problema. E nós poderíamos perguntar, por que razão que a pessoa pretende pôr fim à sua vida, matar-se, suicidar? Na resposta que é dada na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, repetindo, 943, as entidades codificadoras disseram para Allan Kardec e para todos nós, porque consta lá no livro, que 3 causas principais provocam a busca pelo suicídio. A primeira, segundo os espíritos, é a ausência de fé. Então, quando o indivíduo não tem fé em alguma coisa, na continuidade da vida após a morte, e a fé aqui tem que estar baseada em fatos, não pode ser baseada em suposições, quando o indivíduo não tem fé, seja a religião que ele professar, qualquer religião, porque todas as religiões falam da imortalidade. Se o indivíduo não tem fé, ao defrontar-se com um problema, ele pode optar pela via do suicídio. A outra causa que os espíritos consideram como provocadora do suicídio é a ociosidade. Dizem eles que o indivíduo, não tendo a sua mente ocupada, ele oferece o seu modo de pensar às entidades que querem provocar o suicídio, que querem levá-lo ao suicídio. E então, não tendo nada que fazer, estando ocioso, ele pode optar, diante de um problema, pela via do suicídio. O povo diz, com muita sabedoria, o seguinte: cabeça vazia, oficina do diabo. Então, é isto que os espíritos querem dizer. Se a gente não tem um trabalho, se a gente não tem uma ocupação, se a gente não tem uma atividade mental qualquer, podemos oferecer a nossa mente ao domínio de entidades perversas que querem destruir a nossa vida. Vejam que coisa interessante. Muita gente acha que o trabalho é um castigo, que o trabalho é um sofrimento, sem notar
que muitas vezes é através do trabalho que nós desenvolvemos as nossas capacidades e também é através do trabalho que nós nos livramos de tanta perturbação. E eu me lembro, em algumas vezes que estive lá com o médium Chico Xavier em Uberaba, que toda vez que alguém se aproximava dele, reclamando de perturbações, de dificuldade, aquilo que mais o Chico recomendava à pessoa, e inclusive a mim mesmo, era que nunca deixasse de trabalhar. Porque o trabalho focaliza a mente numa atividade e impede muitas vezes a ação das entidades perturbadoras. Então o trabalho desenvolve as nossas capacidades, além de nos ajudar a nos vermos livres das entidades que querem nos prejudicar. E finalmente, os espíritos dizem que além da falta de fé, da ociosidade, um fator concorre muitas vezes para o suicídio, que é a saciedade. Isto é, aqueles indivíduos que tendo tudo, que não sofrendo carência de nada, perdem o interesse pela vida. São indivíduos que não têm que procurar nada, tudo lhes cai à mão, tudo vem ao seu encontro, então eles não têm interesse na vida, não desenvolvem as suas capacidades, as suas potencialidades. Então, muitas vezes a carência de que somos acometidos é um fator em nosso benefício, para que nós procuremos fugir dessa saciedade que nada produz. É bom lembrar que nos países chamados países ricos, aqueles países que já atingiram um desenvolvimento econômico muito grande, há um grande número de suicídios, porque o indivíduo tem todas as suas necessidades satisfeitas pelo Estado, seja no aspecto da saúde, seja no aspecto alimentar, seja no aspecto educacional, seja no transporte, enfim, não tem carência nenhuma. Então, ele tem a vida plena, tem a saciedade de todos os seus desejos. Ele perde o interesse pela vida e surge um problema qualquer, ele pode desejar terminar a sua existência para que ele fuja do problema. Eu me lembro de uma história, uma piada, contada pelo comediante já falecido, Ronald Golias, em que ele dizia o seguinte: é muito bom ser pobre. Aí os seus amigos, os seus companheiros de cena disseram assim: oh, mas como é bom ser pobre? E aí ele começou a relatar: você já pensou a gente ficar na expectativa de saborear um filé? Você já pensou da gente ficar na expectativa de saborear um camarão? Quer dizer, a falta daquelas coisas despertava um desejo muito maior. E todos nós sabemos que o melhor tempero de comida é a fome. Ora, ele comentava jocosamente: quem tem filé todo dia, camarão todo dia, lagosta toda hora, perde o interesse, porque ele sabe que a hora que ele quiser ele tem. Então é a saciedade que pode nos levar ao suicídio. Então, nós perguntamos agora: que é o suicídio afinal? Evidentemente que o suicídio, pela própria palavra, suicídio, é o ato no qual nós colocamos fim à própria vida. Os entendidos, os que analisam essas situações, dizem que muitos fatores podem levar ao suicídio, e um deles é a depressão. O que é a depressão? É um estado de melancolia, de tristeza, de desânimo, que acomete as criaturas, muitas vezes sem uma explicação plausível. Se pergunta às vezes às criaturas por que elas estão deprimidas, e o deprimido muitas vezes não quer nem contato com as pessoas, quer ficar no seu canto, recolhido, sem se relacionar com qualquer pessoa. Se pergunta a essas pessoas por que elas estão deprimidas, nem elas mesmas sabem por que estão passando pelo processo de depressão. Então, diante de um quadro pesado de depressão, a pessoa resolve pôr fim à sua vida,
matar-se, porque supõe ela que em matando o corpo, ela vai ficar livre do problema. Poderíamos dizer, grande engano. Ela vai passar como espírito, porque nós não somos só corpo. O corpo é um instrumento, como já dissemos, para o espírito se manifestar na terra. Ela vai estar sem o corpo, mas viva do mesmo jeito que estava aqui, e com o mesmo problema de depressão, porque a depressão não é do corpo, a depressão é do espírito, que se sente magoado, que se sente ofendido, enfim, por diversas razões. Toda vez que falamos que estamos em depressão, procuremos no passado. Depressão é sempre relacionada com o passado, assim como a ansiedade está relacionada com o futuro, com aquilo que vai acontecer. Então, a depressão muitas vezes acomete as criaturas porque elas não têm fé, porque elas estão com tudo satisfeito, porque a vida está no normal. Então, procuremos tratar da depressão. E não é só através do tratamento espírita que se combate a depressão. É claro que o passe, a água fluidificada, a frequência de reunião de estudos, muito ajuda no combate ao processo depressivo. Mas é preciso procurar a medicina da terra, porque os médicos, que são verdadeiros mensageiros de Deus, são amparados pelos Espíritos para encontrarem a solução material que nós estamos necessitando. Uma outra causa do suicídio, além da depressão, são os chamados desenganos, aqueles que surgem inesperadamente na nossa vida. Por exemplo, a pessoa está apaixonada por uma outra pessoa. Tem naquela outra pessoa toda a sua esperança de relacionamento amoroso, sonha em formar uma família e de repente descobre que a pessoa que é o objeto do seu amor não lhe corresponde ao amor. Ou tem outra pessoa, ou está traindo o próprio namorado, noivo, cônjuge. E quem é traído se sente muito magoado, sente-se prejudicado. E aí o caminho que ele encontra para não enfrentar essa situação é o suicídio. Também muita gente suicida porque perdeu o emprego. Estava trabalhando normalmente, veio a crise, principalmente agora na época da pandemia do coronavírus, veio a crise, a firma não teve possibilidade de continuar dando emprego, dispensou a pessoa. E ele, que tem filhos para tratar, que tem a esposa doente para a qual ele precisa comprar medicamentos, que tem a escola para atender os pedidos que são feitos aos seus filhos, fica desesperado e não vendo uma porta de saída, não confiando que a vida continua, acha melhor terminar a sua existência, porque se sente incapaz de dar continuidade ao seu trabalho, à sua atividade, fugindo pela porta do suicídio, quando poderia, embora as dificuldades, não procuremos tampar o sol com a peneira, embora as dificuldades, ele poderia procurar outro emprego, socorrer do autoemprego, quer dizer, da atividade que ele mesmo pudesse desenvolver. Ou então, aquele industrial que tem uma firma muito grande, que vai de vento em popa, que pode usufruir das benesses do dinheiro que está ganhando, que tem uma muito boa casa, uma verdadeira mansão, que viaja para o exterior, que se relaciona com seus amigos, nas festas, nos bailes, nos banquetes, que é convidado para as comemorações da cidade, enfim, ele está num alto posto social, tem status social, o carro do ano, os filhos estudando na melhor escola, eis que, sem que ele soubesse, ou mesmo sabendo, a sua firma entra em declínio financeiro e ele não é capaz de sustentar a sua empresa. A empresa vai à falência e ele, envergonhado, porque se sente culpado pelo insucesso da firma, ele envergonhado porque não pode mais enfrentar aquelas pessoas com as quais convivia e as quais respeitava e que também o respeitavam,
Ele agora se sente diminuído, com o orgulho ferido e prefere por fim a sua própria vida para não enfrentar a situação pela qual está passando. Há também muitas pessoas que põem fim à sua existência porque ficaram sabendo que estão acometidas de uma doença incurável. Toda hora nos jornais, nos meios de comunicação, surgem notícias dizendo para nós que fulano ou beltrano puseram fim à sua vida porque o médico pediu um determinado exame e o resultado diz que ele está com câncer. E nós sabemos que toda pessoa que está acometida por um câncer vai passar por um sofrimento muito grande, porque o câncer é, em muitos casos, doloroso, e também um tratamento difícil, com poucas possibilidades de sobrevivência. Sobretudo, se o médico não for habilidoso e, ao dar a notícia para o paciente, disser: o seu câncer é terminal. Nós temos um caso aqui na nossa cidade de um indivíduo que estava portador de um câncer gravíssimo. E a família, ao saber do resultado, procurou ocultar do paciente que ele estava com o câncer. Mas por uma razão ou outra qualquer, que não vem aqui ao caso esmiuçar, ele se encontrou com o médico e perguntou ao médico qual era a sua verdadeira situação. Ao que o médico, assim, sem mais delongas, sem mais cuidados, disse para ele: olha, seu caso é muito doloroso, você está com câncer terminal, você não vai viver mais do que 6 meses. Esta pessoa foi para casa e naquela noite mesmo pôs fim à sua vida com um tiro no peito. Ora, muita coisa poderia ter acontecido para que isso não viesse a se efetivar. Em primeiro lugar, o médico poderia ter tido mais habilidade. Olha, seu caso é grave, mas nós temos muita esperança de que você vai se livrar dessa enfermidade. Nós vamos usar todos os recursos disponíveis para você se livrar do câncer. A gente tem que abrir a porta da esperança e não fechar a porta da esperança das pessoas. A Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu considero muito bonita e ela diz assim: não permita que quem se aproximou de você saia de perto de você pior do que quando chegou. Então nós não podemos matar a esperança de ninguém, até porque, segundo os nossos conhecimentos, nós podemos achar que alguém não terá vida por muito tempo. Mas o que ocorre? Às vezes as leis de Deus funcionam e o merecimento da criatura faz com que ela se livre de um problema. Nós nos lembramos de um caso também muito interessante, no qual um parente nosso foi ao médico e o médico, analisando o resultado dos exames que ele havia pedido e fazendo a análise clínica do doente, fazendo todos os exames, os toques necessários, disse para o nosso parente: olha, você não tem muito tempo de vida. Eu penso que dentro de 1 ano, no máximo 2, você vai morrer. Aí, o indivíduo que era muito esperançoso, que cultivava uma fé em Deus muito grande, que gostava de trabalhar, que gostava de se divertir, que gostava de viver, foi para casa, contou para os familiares e disse assim: eu vou vencer o câncer, eu vou me livrar do câncer. E pôs esse sentimento na sua cabeça. Para finalizar a história, passados mais de 15 anos, o médico desencarnou, o médico morreu e ele continuou vivo por mais algum tempo. Portanto, quando nos vem uma notícia de um sofrimento, de uma doença grave, não devemos entrar em desespero. Devemos estar conscientes daquela situação que estamos enfrentando, mas, sobretudo, devemos confiar em Deus. E este é o grande conselho que devemos dar a todos aqueles que possam ter alimentado a ideia de suicídio alguma vez na sua vida. E dizem os psicólogos, os entendidos no assunto, que muitos de nós cultivamos a ideia.
algum tempo da nossa vida, em algum momento da nossa existência, pensamos em fugir pela porta do suicídio. Mas como a doutrina espírita nos está dizendo, o suicídio é um grande engano. Não é matando o corpo que nós resolvemos o problema. O problema se resolve enfrentando-o, encarando-o de frente. Quer dizer, vendo quais são as nossas possibilidades, quais são os recursos de que dispomos e usar todos esses recursos para combater aquela doença que nos está acometendo. Sobretudo, jamais perder a confiança em Deus, porque Deus é nosso Pai. Sendo Pai, não é padrasto. Sendo Pai, Ele nos ama profundamente, assim como nós amamos os nossos filhos. E olha que o amor paternal aqui na Terra é um palidíssimo reflexo do amor de Deus. Deus nos ama na sua integridade, tanto é que nos criou, tanto é que nos fez como herdeiros da sua criação. E quando João lá diz que Deus é amor, quer dizer, é amor em plenitude, é amor em toda circunstância. Não tem circunstância na qual Deus não nos ame. Ele pode lamentar o nosso erro, as suas leis podem dizer que nós não estamos corretos, mas Ele nos ama, sabendo da nossa ignorância, sabendo da nossa dificuldade. E principalmente aqueles que estão atravessando sérios problemas, sérias dificuldades familiares, Deus os ampara com mais intensidade. Envia os seus mensageiros para estarem ao lado daquela criatura que é sua filha e que Ele sabe que está atravessando problema e que Ele quer amparar, ajudar, proteger, encaminhar. Portanto, Deus sendo amor, ama-nos na integridade e por isso nós estamos sempre amparados. Devemos dar força a Deus, apegando-nos a Ele, tomando-o como nosso guia, nosso mentor, nosso amparo, para nós fugirmos das nossas dificuldades. Falamos até agora a respeito da imortalidade da alma, o quanto é um engano o indivíduo matar-se, porque não morre, a vida continua. Mesmo o corpo que nós perdemos, que deixamos de utilizar aqui na Terra, vai para a vala, vai para o sepultamento, para o túmulo, e lá vai se decompor. Todas as matérias que o compunham, as substâncias químicas que formavam no seu conjunto um instrumento para nós nos manifestarmos na Terra, tudo aquilo volta à natureza e vai ser reabsorvido pela Mãe Natureza, a fim de ser utilizado em outras substâncias, em outros corpos, em outras atividades. Se nós analisarmos bem, todos nós morremos todo dia. Todo dia. São trilhões de células que compõem o nosso corpo. Muitas delas, pelo desuso, pela caducidade, elas deixam de fazer a sua função e são excretadas pelo nosso organismo, pelas vias naturais. Então nós não somos hoje o que éramos ontem. Já mudamos celularmente falando. Já deixamos um corpo praticamente e temos outro. Apenas os neurônios que formam o cérebro é que não mudam, segundo o que se sabia até recentemente. Porque já há estudiosos pensando na possibilidade de os próprios neurônios se recomporem. Mas não entremos nessa questão, que não é o nosso objetivo. Pensemos então, já não somos mais hoje o que éramos ontem. Já morremos, uma parte de nós já morreu. E se alguém tem dúvida disso, pegue uma fotografia aos 16 anos. Depois pegue uma fotografia aos 30 anos. Depois pegue outra aos 45. E finalmente pegue uma fotografia com 60 anos de idade. Quanta transformação! Se olharmos para a fotografia de 60 anos, não identificaremos aquela criatura de 16, porque o tempo passou, as células mudaram, a vida desgastou, enfim, já não somos mais os mesmos. Morreu muita parte de nós. Também no nosso ideal, nos nossos sonhos. Aos 16 anos, queremos mudar o mundo, edificar coisas,
construir um patrimônio, encontrar a pessoa amada. Com o passar do tempo, com o correr dos anos, quanta coisa morreu e fomos deixando para trás. Cadê aqueles sonhos? Cadê aquele ideal de modificar o mundo? Cadê aquele desejo de construir um patrimônio apreciável? E todas as pessoas da América do Norte têm um sonho de $1 milhão nos primeiros 15 anos, 20 anos de vida. Quer dizer, isso morre, porque nem todo mundo consegue. Mas nem por isso nós deixamos de continuar vivendo. Porque morre o corpo físico, mas não morre o espírito. Este é criação divina. Assim como o corpo material é uma oferta divina que Deus põe ao nosso alcance para que nós possamos realizar as tarefas para as quais viemos aqui na Terra. E este é um ponto importante que vale a pena considerar. Toda reencarnação no planeta é adequadamente programada, na maioria dos casos. É evidente, melhor dizendo, que há reencarnações precipitadas, cuja programação é feita na hora, aquelas que surgem de um relacionamento fortuito, ocasional, de momento. Mas, no geral, as reencarnações são programadas. Quer dizer, nós nascemos no lugar certo, com as pessoas certas, com a profissão certa, a fim de evoluirmos. E evoluímos como? Resgatando perante as pessoas que prejudicamos os débitos que assumimos com elas, ou recebendo das pessoas que beneficiamos o apoio necessário para a nossa evolução. Então, há uma programação que é feita para nós. E essa programação está intimamente relacionada com a programação de outras pessoas, de familiares, daqueles com quem nós vamos nos unir e até da região onde nós estamos, do planeta onde nós habitamos. Tudo está dentro de um grande esquema que as leis sábias da vida estabeleceram. Ora, quando nós terminamos a existência, acabamos com a nossa vida, nós tiramos um dente da engrenagem. A própria família para a qual nós viemos vai sofrer um baque, exatamente porque perde um ser querido e porque aquele programa para o qual a pessoa havia assumido o compromisso deixa de ser realizado e vai ser preciso reprogramar tudo. Por isso que o suicídio é um desrespeito às leis de Deus. Porque aquela programação que foi feita a nosso respeito, a respeito da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, enfim, do planeta onde nós estamos, deixa de ser cumprida, porque nós resolvemos fugir pela porta do suicídio. Já que falamos tudo isso até agora, como é que nós devemos combater a ideia do suicídio que já surgiu, pode surgir ou surgirá na nossa existência? Se a ociosidade é uma causa que pode levar ao suicídio, a primeira coisa que nós devemos preocupar na nossa vida, com que nós devemos nos preocupar na nossa vida, é o trabalho. Mas que trabalho? Qualquer trabalho. Sobretudo o trabalho caritativo, em favor das pessoas necessitadas. Porque se a pessoa já está aposentada, ou se ela tem recursos da família, financeiros, que ela herdou, que a despeço de um trabalho obrigatório para ganhar o pão de cada dia, ela pode dedicar as suas horas a favor dos seus semelhantes. Isso não impede de viajar, de conhecer outros países, de se divertir, não. Mas ela reservar um tempo da sua existência para os seus semelhantes, porque a vida nos dá o que nós damos para ela. E o que é que nós estamos dando para a vida? É aquilo que nós vamos receber. Ora, se eu tenho uma disponibilidade de tempo, por que não usar em favor dos necessitados? A sopa fraterna, por exemplo, é uma ótima oportunidade de nós ocuparmos o nosso tempo, assumir o compromisso de 1, 2, 3 vezes por semana, ir à casa de sopa para ajudar na confecção daquele alimento que vai matar a fome de alguém. Vamos descascar batata. Se não temos o que fazer, pelo menos sabemos descascar batatas.
E elas podem fazer parte da sopa que nós vamos oferecer. Também poderemos oferecer as nossas horas com aulas particulares, complementares, àqueles indivíduos que estão necessitados. São pequenos trabalhos que nós podemos fazer e que ocupam a nossa mente. Se dissemos lá atrás que a cabeça vazia é a oficina do diabo, a cabeça ocupada, a mente voltada para a utilidade dos semelhantes, é porta fechada para a entrada da perturbação. Além do trabalho que nós devemos todos executar, dentro das nossas possibilidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, também nós devemos frequentar uma religião, seja ela qual for, aquela que fale mais ao nosso coração. Porque na frequência da religião, juntamente com os nossos companheiros, é que nós vamos nos fortalecendo, é que nós vamos nos encorajando para enfrentar os embates da vida. É lá que nós vamos ouvir depoimentos que nos dizem que fulano atravessou uma dificuldade tremenda, que o outro passou por um processo doloroso e conseguiu vencer. Enfim, é lá que nós vamos ter depoimentos que nos estimulam a caminhar para a solução do nosso próprio problema. É ali que nós vamos achar a porta de saída para encontrarmos aquilo que nós desejamos, que é a solução do problema. Isso não quer dizer que os outros vão fazer por nós, mas eles vão nos mostrar o caminho, e é isso que nós estamos procurando. Então, uma fé, uma crença em alguma religião que possa trazer paz ao nosso coração. Hoje, a ONU, através do seu Departamento de Saúde, considera que a saúde é um processo completo que inclui a religião. Os próprios médicos estão dizendo para as pessoas: procure uma religião, procure uma fé. O contato com o divino é muito importante para todos nós. Também nós falamos em fé e gostamos de sugerir para a pessoa, como combate ao suicídio, o culto do Evangelho no lar. Para nós, os espíritas, o culto do Evangelho no lar é aquele momento pelo qual nós nos reunimos, ou no qual nós nos reunimos com os familiares a fim de orar. Sempre no mesmo dia, sempre na mesma hora, uma vez por semana, em torno da mesa nós nos reunimos, lemos um trecho do Evangelho, fazemos ligeiros comentários sobre o que foi lido, depois lê-se uma página complementar, provavelmente de acordo com o tema que foi discutido. Enfim, cria-se um ambiente favorável para a vivência familiar. E depois a prece, que é feita em benefício de todos. Dizem os espíritos que toda vez que o lar se reúne para orar, uma luz se acende na escuridão. Quer dizer, os espíritos sabem que ali alguém está realizando um momento de oração e se beneficiam das vibrações positivas que nascem nessas horas. Portanto, nunca deixar de orar. Aí as pessoas perguntam assim: mas o meu marido, a minha esposa, a minha mãe, meus familiares não são adeptos do espiritismo. Pois faça o culto na crença que eles possuem. Quantas vezes nós já dissemos para as pessoas: o marido, a esposa é evangélico, faz o culto na crença evangélica. Não perca a sua fé, não perca a sua crença, mas acomode a crença com a crença do seu esposo, da esposa, para orar, porque a oração não pergunta a religião de ninguém. A oração é um momento que nós elevamos o nosso pensamento a Deus. Quer dizer, nós mudamos o nosso padrão vibratório e vamos nos sintonizar com o superior, com o divino, a fim de nos beneficiar. Então, também as pessoas dizem assim: mas lá em casa as pessoas não querem participar do culto. Faça você o culto sozinho. Ore sozinho, porque um dia as pessoas despertarão para essa necessidade. Já dissemos, então, que várias atividades nós podemos desenvolver para evitar a ideia do suicídio.
Precisamos, sobretudo, nos convencer de que a vida é imortal. Não existe um momento em que a vida termina. A vida é sempre a vida. Então nós não devemos pensar na saída enganosa do suicídio, porque o suicídio não resolve o problema. O suicídio complica o problema, além dos grandes transtornos que provoca, como nós já tentamos demonstrar aqui. Neste momento, eu quero lembrar de um soneto muito bonito, psicografado por Chico Xavier e de autoria de um militar chamado Edmundo Xavier de Barros, sobre a vida, no qual soneto ele diz assim: a vida apenas é tudo o que encontrei e é tudo o que me espera. O ouro, a fama, o poder, as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos, as penas. Em cenário diverso, modificando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda a terra os mundos que encobres, fala aos mais vis e aos mais pobres, revela ao homem impenitente o mundo que encobres. Dize aos homens sem Deus nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te encobre os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Muito obrigado.